Beleza, então estamos de volta aqui ao curso de análise, já está gravando o vídeo, agora nós vamos começar uma nova playlist lá no YouTube, né? Se não tiver problema aqui para fazer o download do arquivo, que eu não sei se vai ter aquele negócio lá de não poder fazer download, mas dando tudo certo, a gente começa uma nova playlist integral de Riemann, tá certo? Porque deixa aqueles vídeos de derivada na playlist derivada, e a gente começa agora a playlist de integral de Riemann, capítulo 10, tá lá. As noções de derivada e integral constituem o par de conceitos mais importantes da análise, derivada e integral. Os conceitos mais importantes da análise. A gente ficou 2 capítulos estudando só a derivada, e agora vamos passar 2 capítulos 10 e 11 estudando a integral. Enquanto a derivada corresponde à noção geométrica de tangente, a gente discutiu bastante isso aqui, né, a questão da reta tangente, nos cálculos, principalmente no cálculo 1, você também provavelmente explorava isso, né? Enquanto a derivada corresponde à noção geométrica de tangente, e em termos de física, a ideia física de velocidade, lembre-se que a velocidade em função do tempo é a derivada do espaço em função do tempo, ou da posição em função do tempo. Você tem S de t por t, faz a derivada ds dt, dá o v de t, tá certo? A velocidade, isso aqui é física. Então, enquanto a derivada corresponde à noção de tangente e a velocidade, imaginada, pensada como derivada da posição pelo tempo, a integral está associada à noção geométrica de área, né? Principalmente a integral definida, né? E em termos da física, a ideia de trabalho. Lembre-se que trabalho é a energia. Por exemplo, o trabalho realizado por uma força, ele é ao longo de um deslocamento. Então, você tem uma força F, que vai ser dada por um vetor F, que pode, inclusive, mudar esse vetor F, essa força, com o espaço e com o tempo. Você pode ter um campo vetorial F, que é um campo de forças, né? E você tem um caminho que você faz naquele campo de forças. Né? Depois a gente pode ver isso aqui com mais detalhes, depois que a gente progredir mais aqui na integral. Então, aquela força se deslocando por um caminho, ela vai representar, digamos assim, vai estar associado àquela força deslocando por um caminho uma quantidade de energia. Né? O jeito mais simples de imaginar isso é você imaginar uma pessoa aplicando uma força. Vou fazer um rascunho aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, você tem aqui uma caixa, ou uma pedra, ou alguma coisa aqui que representa uma massa M, e uma pessoa vem aqui, passa uma corda em volta amarra uma corda aqui em volta dessa caixa, e puxa. A pessoa fica aqui, né? Eu não sei desenhar uma pessoa, então vai sair um negócio bem estranho. Tá aqui, ó. A pessoa vem aqui e puxa, pega aqui com a mãozinha essa corda e puxa. Então vai ter uma força sendo aplicada aqui, ó. E vamos supor, aqui é o vetor força. E isso aqui vai deslocar. Digamos que ande até aqui. Esse aqui seria o vetor deslocamento, esse aqui seria o vetor força. E eles estão fazendo um ângulo θ. Né? Aí o que acontece? Qual que é o trabalho realizado por essa força? Seria o produto escalar, igual VGA, né? Da força pelo deslocamento. Tá lá. Tá? Mas isso pode ser traduzido numa integral, porque aqui eu estou imaginando uma força constante e um deslocamento, que é um vetorzão aqui, constante também. Então, dá para simplificar isso. Mas e se você tiver, por exemplo, um caminho assim, que a força... tipo uma mosca voando, né? E você tem a cada momento aqui, você tem uma força. A força vai estar tangente aqui à trajetória. Você tem uma força aqui, tem uma força aqui, no momento que ela estava passando aqui, tinha uma força aqui assim, nesse momento tinha uma força assim. Então, durante toda essa trajetória, que era uma posição x que ela ocupava em função do tempo, x de t, você vai ter uma força, que a força vai ser em função dessa posição que ela está, que é a função do tempo. Essa aqui já é uma situação mais complicada que essa, mas, da mesma forma, você quer saber, e o trabalho é igual a quanto?
Aí depois, quando a gente progredir mais na integral, eu vou mostrar para vocês que esse trabalho aqui dessa força, conforme a mosca foi voando nessa trajetória aqui, toda a energia gasta, lembre-se que a unidade de trabalho é joules, que é a unidade de energia. A energia gasta nesse processo aqui, ela é calculada por meio de uma integral. Aqui talvez vocês já tenham até estudado isso aqui também nos cursos de cálculo, né? Cálculo 2, cálculo 3, mas depois eu lembro para vocês, tá? Bom, então quer dizer, derivada é uma noção associada à reta tangente e a não só a velocidade, a aceleração também, né? A derivada é associada à cinemática, tirar a velocidade a partir do x de t, tirar o a partir do v de t, né? Derivada, e reta tangente também está associada à derivada. E no caso a integral, conforme ele está dizendo ali, a integral é associada à noção de área, dá para você calcular a área com a integral definida, isso aqui também é muito explorado no cálculo 1, e na física 1, a ideia física de trabalho, tá certo? Por exemplo, tá? Tem muitas coisas que são calculadas com integral em física. Inclusive dá para calcular velocidade também, que é a integral da aceleração em função do tempo, tá? Mas a ideia física de trabalho, como eu estava explicando ali, é bem interessante, é uma aplicação interessante da integral. Dá para calcular centro de massa com integral, né? Tem um monte de coisa que dá para você calcular, por exemplo, carga de partícula, dá para você calcular massa, tem um monte de coisa que dá para calcular com integral. Volume. É um fato notável da ciência matemática e de suma importância que essas duas noções, as noções de derivada e de integral, aparentemente tão diversas, né? Uma tem a ver com reta tangente, outra tem a ver com área. O que tem a ver reta tangente com área? O que tem a ver velocidade com trabalho, né? Em termos de física, né? Aparentemente você pode pensar, bom, tudo bem, pode ter alguma coisa a ver, pode ter nada a ver também. É um fato notável de suma importância que essas duas noções, a de reta tangente e a de derivada e a de integral, aparentemente tão diversas, estejam intimamente ligadas, né? E eu acho que a ligação, o jeito mais, assim, digamos assim, explícito de você ver essa ligação é quando você, olha a pop-up aí, gente, é quando você vai lá no capítulo 11, até o próximo capítulo, e você vê, por exemplo, aqui no cálculo com integrais, nos teoremas, logo na primeira seção, teorema fundamental do cálculo. Você está entendendo? Então aqui, ó, o que você vê aqui? A integral, olha só, são equivalentes. Então, um é equivalente a 2. Então, integral, a noção de integral, tá aqui, está expressa nessa forma, eu não vou entrar em detalhes agora, porque é só no próximo capítulo. Olha o que vem na 2, a noção de derivada. Vendo? É isso que ele está dizendo ali, é um fato notável que a noção de integral está relacionada com a noção de derivada. E isso aparece em análise principalmente no teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, quer dizer, dito assim de grosso modo, dito a grosso modo, a integral da derivada é a própria função. Olha lá, se você tirar, o que é esse fzinho aqui? Ele é a derivada do fão. E o que vai dar a integral do fzinho? Ou seja, o que vai dar a integral da derivada do fão? Vai dar o próprio fão. Então tem uma relação, é como se uma fosse uma operação inversa da outra. Né? Derivação inversa da integração e vice-versa. Mas é uma coisa notável, porque quem é que poderia esperar um negócio desse? Né? É o que ele está dizendo. A noção de reta tangente e noção de área estão relacionadas? Estão. É a relação que existe entre derivada e integral. Bom, antes de entrar propriamente nas integrais, tem essa revisão sobre supremo e ínfimo. Então, eu nem vou colocar o título de integral aqui, apesar da gente já estar no capítulo de integrais, eu vou colocar aqui simplesmente cap 10, só para a gente saber que já entramos no cap 10, né? E vou colocar aqui revisão sup inf, tá? Revisão de supremo e ínfimo. Ok? Tá aqui. Então, voltando um pouquinho no cap 2, né? Voltando rapidamente, brevemente, no cap 2,
no cap 2, o que a gente vai lembrar ali no cap 2? Vamos ver o que ele escreveu ali para a gente lembrar, antes de vir para essa revisão aqui, vamos lembrar aqui o que eles tinham escrito lá no cap 2, quando a gente... Acho que a gente viu isso aqui, não tinha nem começado ainda a pandemia, quer dizer, já tinha começado, mas não tinha ainda suspendido as aulas presenciais quando a gente viu isso aqui, já faz algum tempo, né? Então ele tinha dito o seguinte, olha, quando eu tenho um conjunto contido nos reais, um conjunto X, limitado superiormente e não vazio, a gente tem o supremo do conjunto X, que é a menor das suas cotas superiores. Tá certo? E o que significa isso? Aí ele explica aqui. Então vamos escrever isso aqui. Então ele começa, por exemplo, então vamos colocar aqui, vamos separar em sup e inf, né? Então, por exemplo, sup, só para a gente lembrar, supremo, né? Então ele coloca da seguinte forma: você tem que ter um conjunto limitado superiormente, não vazio, seja X contido em R, limitado superiormente, não vazio, limitado superiormente, e não vazio, X diferente de vazio, ok? Aí ele diz o seguinte: um número B pertencente a R chama-se supremo do conjunto X quando é a menor das cotas superiores, certo? Cota superior é um valor que é maior ou igual que todo mundo, certo? Qualquer número que seja maior ou igual que todo mundo no conjunto X, não que todo mundo nos reais, por exemplo, não tem alguém que é maior ou igual a todo mundo, né? Mas num conjunto X limitado superiormente, se ele é limitado superiormente, só fazer um rascunho aqui para o aluno entender. Se ele é limitado, se X é limitado superiormente, né, isso implica que o quê? Implica que existe X limitado, vamos escrever assim, X limitado, eu vou apagar, isso aqui é só um rascunho, tá? X limitado superiormente. Superiormente. O que isso significa? Significa que existe vamos chamar de K pertencente a R, uma constante, tal que se X pertence a X, isso implica superiormente. Então, existe um K pertencente a R, tal que se X pertence a X, o módulo desse X é com certeza menor ou igual que esse K. Ok? Isso é equivalente a dizer o quê? Menos K menor ou igual que X menor ou igual que K. Quer dizer, se você pega qualquer elemento dentro do conjunto X, esse elemento está entre menos K e K. Tá, opa, peraí, limitado superiormente, né? Aqui eu já coloquei limitado total, né? Não, aqui já é limitado total. Deixa eu corrigir para limitado superiormente. É só superiormente, né? Esse que eu escrevi seria limitado, sem a palavra superiormente. Limitado superiormente, aí não tem o módulo. X menor ou igual que K. Tá? X menor ou igual que K. Se você pega um elemento no conjunto, ele é menor ou igual que algum K. Né? Se fosse limitado inferiormente, aí seria... X, existe um outro K, K', tal que X, K' menor ou igual que X. Aí seria limitado inferiormente. Tá? E limitado, aí as duas juntas. Existe o K e o K', tal que X menor ou igual que K e X maior ou igual que K'. Aí, que equivale a dizer que existe um M, tal que módulo de X menor ou igual que M. Certo? Então, só não vou nem deixar isso aqui na lousa, porque isso aqui é bem básico, é só para a gente lembrar um pouco a ideia de um conjunto limitado superiormente, um conjunto limitado inferiormente, um conjunto limitado. Tá? Limitado equivale a dizer as duas coisas, limitado superiormente e limitado inferiormente, os dois juntos. Bom, seja x contido em R limitado superiormente, x diferente do vazio. Então, existe um número B, se chama supremo do conjunto X, quando é a menor das cotas superiores. Justamente o que é a cota superior? É aquele casinho que eu escrevi. Então, aquele casinho que eu tinha escrito aqui no rascunho na definição é uma cota superior para o conjunto limitado superiormente. Tá? Agora,
Existe, por exemplo, aquele caso lá que eu escrevi, x menor ou igual que k. Isso tá, bom, às vezes x menor ou igual que um p também. Se você pegar um p maior do que esse k. Dá certo também, x é menor ou igual que k, x é menor ou igual que p. Ah, x também é menor ou igual que m, se o m for maior que o p. Então você tem várias cotas superiores possíveis, infinitas, na verdade, para um conjunto limitado superiormente. Mas ele vai ter uma menor das cotas superiores. E essa menor das cotas superiores é justamente o supremo do conjunto. Tá? Olha só que interessante, todo conjunto tem um supremo. Todo conjunto limitado superiormente, claro. Né? R, por exemplo, não tem, mas R não é limitado superiormente. Então, todo conjunto limitado superiormente e não vazio, ele vai ter um supremo. Essa é uma propriedade dos números reais. Tá? O que pode acontecer é o supremo não estar no conjunto. Por exemplo, se você pegar aqui o conjunto, intervalo aberto 0, 1, o supremo dele é 1. Só que 1 não pertence ao conjunto. Tá? 1 não pertence a esse conjunto aqui. Porém, 1 é o supremo dele. Tá certo? Então, agora, se você pegar um intervalo fechado 0, 1, o 1 pertence a esse conjunto. E 1 é o supremo dele. Então, o supremo pode ou não pertencer ao conjunto, mas ele sempre existe, se o conjunto for limitado superiormente. Tá? O que não existe, às vezes, é o máximo e o mínimo. Sup e inf sempre existe. Sup e inf. Max e min, não. Por exemplo, o 0, 1 aberto não tem um máximo. Não existe um elemento máximo do 0, 1. Mas existe um supremo, que é 1. Tá certo? Então, coisas do capítulo 2 aqui, que eu estou revisando com vocês, tá legal? Mas só para terminar ali a frase, né? Seja x contido em R limitado superiormente, não vazio, o número B, B pertencente a R, chama-se supremo do conjunto X, quando é a menor das cotas superiores de X. Então, vamos simplificar, vamos escrever assim. P igual sup de x equivalente a dizer que B é a menor das cotas superiores de x. E eu já lembrei para vocês o que é cota superior. É aquele casinho, a hora que você escreve, se o conjunto é limitado superiormente, então, para todo xzinho pertencente a x, implica que xzinho é menor ou igual que um certo k, k pertencente a E. Esse casinho é a cota superior. Tá? E pode ter, certamente tem infinitas dessas cotas superiores num conjunto limitado superiormente. E quem que é a menor delas? A menor delas é o sup, é o supremo do conjunto. Tá ok? Agora, ele diz aqui também o seguinte, mais explicitamente, B é o supremo de x quando cumpre as duas condições. Olha lá, as condições que têm que ser cumpridas para ser supremo. Para todo xzinho pertencente a xzinho é menor ou igual que B, quer dizer, B é uma cota superior. E S2, segunda condição de supremo, se você pegar um C pertencente a R, tá o quê? X é menor ou igual que C. Para todo x, quer dizer, se você pegar uma outra cota superior, você vê que o C, x menor ou igual que B, x menor ou igual que C. Quer dizer, B e C são cotas superiores. Mas só que o C não é o B. Você está supondo que pode ser uma outra, sem ser o B. Uma outra cota superior. Então, essa outra cota superior vai ser maior ou igual que B. Nunca pode ser menor, porque se fosse menor que o B, aí o supremo não seria o B, seria o C. Né? Bom, essa condição S2 admite uma reformulação. Como que é a reformulação? Se C é menor que B, então existe um X, ele vai usar bastante isso aqui nessa seção 1 do capítulo 10, tá? Se C é menor que B, então existe um X, xzinho pertencente a xão, tal que xzinho tá para cima do C. Se eu pego qualquer valor menor que o sup, tem alguém do conjunto que está para cima desse outro valor menor que o sup. O sup é justinho, assim, no conjunto. Se eu abaixo ele um pouco, pego um C menor que ele, já fica gente do conjunto para cima. Tá certo? Então, quer dizer, está na medida certa ali o sup. Pegou um C menor que B, já tem xzinho pertencente a xão, tal que xzinho está maior que o C. Tá?
Bom, vamos colocar isso aqui, que isso aqui é importante, né? Ou seja, vamos colocar assim, ou seja, 2 pontos. Ou seja, 2 pontos. Você tem aquela condição, digamos assim, né? Você tem, é bom escrever primeiro B, o supremo de X, quando cumpre as duas condições, né? B igual, ou seja, vírgula, B igual sup de X, quando cumpre 2 pontos. Quando cumpre 2 pontos. Aí você tem a condição S1, condição S1. Condição S1 é simplesmente dizendo que o B é uma cota superior. S1. Para todo x pertencente a x, para todo x pertencente a x, tem-se x menor ou igual que b. Para todo x pertencente a x, tem-se x menor ou igual que b. X menor ou igual que b. Certo? Essa é uma condição. A outra condição é S2. S2 é a seguinte. Se eu pegar uma outra cota superior, então essa cota superior é maior ou igual que o B. Essa aqui é tão óbvio, isso aqui, porque ele acabou de dizer que é a menor das cotas superiores. Então, obviamente, isso aqui tem que acontecer. Que eu já vou escrever a reformulação. A reformulação eu acho mais interessante. Então, S2 eu vou colocar assim. Eu v'ou colocar, na verdade, o S2'. Se eu pegar um C menor do que o B, se C é menor do que B, peguei um valor menor que o supremo, então vai existir um elemento no conjunto que está para cima desse C. Então, existe um x pertencente a x, tal que C é menor que x, ou x é maior que C. Tá? Dá na mesma. C menor que x. Ok? Olha lá, ponto final. Então, isso aqui é o que, só para a gente lembrar o que é supremo. E para inf, como é que funciona? Bom, vamos tentar adaptar nossas ideias aqui sem olhar no livro, depois a gente confere lá. Como é que seria o caso do inf? Então, vamos colocar aqui. Inf, 2 pontos. Que é o ínfimo, né? O que é o ínfimo? Então, a gente poderia... o supremo, ele começa dizendo seja x contido em R limitado superiormente e não vazio. Então, para ínfimo seria assim, seja x contido em R limitado inferiormente. Limitado inferiormente. E x não vazio, diferente de vazio. Ponto final. Certo? Beleza, só adaptei ali a primeira frase. Depois, B é supremo de X, então aqui seria B, deixa eu só ver se o livro usa essa mesma letra. Ele usa a letra A, só para ficar na mesma notação. Então, Azinho é inf, dizer que Azinho é igual ao inf, o ínfimo, de X, equivale a dizer que Azinho é a maior das cotas inferiores. Azinho é a maior, Azinho é a maior das cotas superiores, inferiores de X. Maior das cotas inferiores, é o ínfimo. Agora, ou seja, vamos para o ou seja, ponto final. Ou seja, vírgula. Azinho é igual inf de X quando cumpre 2 pontos. Aí vamos colocar duas condições. Azinho é igual inf de X quando cumpre 2 pontos. Aí vem, só que aí eu acho que ele chamou de I, né, em vez de S. Aqui, I1 e I2. I2 linhas. Então, vou colocar o I1 e o I2 linhas. Vamos tentar fazer de cabeça. Olha lá, I1. Bom, o sup
para todo mundo, para todo x pertencente a x, x é menor ou igual que b. Essa é uma característica do supremo, quando b é o supremo. Mas no caso do ínfimo, como é que a gente poderia dizer? Primeira característica fundamental aqui do ínfimo. Para todo x pertencente a x, A menor ou igual que x. Para todo x pertencente a x, Azinho é menor ou igual que x. Isso aqui significa que o Azinho é uma cota inferior do conjunto. Agora, o que seria? Ainda não significa que é inf. Agora, o inf seria o seguinte. Vamos comparar ali com o sup. No sup se eu pego alguém, um C menor que B, então existe X que está para cima do C. No caso do inf, seria o seguinte, se eu pego um C maior que A, se A menor que C, o C está para cima do A, ali o C estava para baixo do B, B é o sup. Aqui, se o C está para cima do A, que é o inf, C para cima do A, que é o inf, se A menor que C, A menor que C, ou C maior que A, tanto faz, então, existe um x pertencente a x, tá o quê? X está para cima do C, aqui no caso seria o x está para baixo do C, certo? Então seria x menor, aqui ele colocou C menor que x, aqui eu vou colocar x menor que C. Se eu peguei um C para cima do inf, então tem alguém no conjunto que já está para baixo desse cara que está acima do inf. O inf também está justinho, você subiu um pouco ele, já fica a gente para baixo do tanto que você subiu. Tá? Então, eu acho que com isso eu consegui revisar e relembrar para vocês as importantes noções de supremo e ínfimo que vão entrar com tudo aqui nessa sessão 1 do capítulo 10. Tá ok? Vocês estão acompanhando aí? Pessoal, está conseguindo ver o livro, ver a lousa, ouvir o que eu estou falando? Será que tem alguém que está acompanhando? Vamos ver aí. Ou se foi todo mundo embora? Não, o pessoal está aí. Edson Moreira dos Anjos Júnior. Tá aí hoje, Emanuele, Cláudio Queiroz, Prigol, Viluges, Laranage, Max. Tudo bom, Max? Bom dia. Eliette de Stephanie. Olha só. Vamos voltar para o CAP 10. Vamos voltar para o CAP 10. Fechou aqui, CAP 10. Revisão sobre o Supremo e ínfimo. Demonstrar. Então, eu vou colocar aqui assim, né? Voltando brevemente no capítulo 2, Back to the Future, agora, né? De volta para o futuro. Voltando para o CAP 10 agora. Voltando não. Voltando agora para o CAP 10, para o CAP 10, reticência, deixar uma reticência assim, um suspense. Voltando agora para o capítulo 10, então, agora vem com tudo. Revisão sobre o Supremo e ínfimo. Então, o aluno já voltou lá no CAP 2, fez a lição de casa, revisou o que é Supremo, menor das cotas superiores, condição S1, S2, revisou o que é ínfimo, maior das cotas inferiores, condição I1 e 2, né? Que eu deveria ter visto ali, eu acabei não vendo se eu copiei certo, né? Eu deveria ter visto ali. Calma aí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Análise. Aqui eu deveria ter visto, né? Aqui, ó, capítulo 2, tá aqui. Capítulo 2. Eu não vi ali se eu copiei estava certo. Só voltar rapidinho ali. A gente já chega aqui rapidinho, quer ver? Ali. Deixa eu ver se eu copiei certo. Olha lá. O ínfimo é a maior das cotas inferiores. O ínfimo é a maior das cotas inferiores, tá certo? Tá vendo aqui? Maior das cotas inferiores. Para todo x, tem-se A menor ou igual que x. Para todo x, A menor ou igual que x. Se C maior do que A, se C maior do que A, então existe x tal que x está para baixo do C. X está para baixo do C.
Tá certo? Não, então tá tudo certinho. Legal? Tenho também uma ideia aqui, quer ver que ele fala? Ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Isso aqui também é interessante a gente ter em mente aqui, ó. Só já aproveitando que eu abri de novo aqui, né? Com efeito, essa condição S2' diz que nenhum número real menor do que B pode ser cota superior de X. Tá? A menor cota superior é o B, é o supremo. Às vezes, esse S2' aqui pode ser reformulado também, quer dizer, para todo epsilon maior que zero, existe X, tal que X é maior do que B menos epsilon. É a mesma coisa que isso aqui. Tá? Se eu pego alguém menor que o supremo, tem alguém do conjunto para cima desse alguém menor que o supremo. E, quer dizer, aqui em vez de escrever C, ele escreveu B menos epsilon, porque epsilon é positivo. Quer dizer, esse B menos epsilon aqui é o C. Então, X vai estar para cima do B menos epsilon, porque X está para cima do C. A mesma coisa vale para o ínfimo. Em vez de escrever um C maior que o A, você escreve A mais epsilon. O A mais epsilon aqui é o C que é maior que o A. Então, X menor que C, X menor que A mais epsilon. Tá? Mas aqui é equivalente total aqui a essa condição que eu escrevi na lousa. Tá? Bom, então beleza. Cap 10, revisão sobre supremo e ínfimo. Demonstraremos aqui alguns resultados elementares sobre supremos e ínfimos de conjuntos de números reais, tá? Para uso imediato, aqui na teoria das integrais. E aí ele coloca aqui essa questão de quando que uma função é limitada, que ele não vai usar isso aqui no lema 1. Ele vai usar isso aqui mais adiante. Por isso que eu não vou nem escrever isso aqui agora na lousa. Dado uma função limitada, ele não usa isso aqui no lema 1. Não tem função limitada aqui no lema 1. Ele vai usar esse negócio, nem no lema 2, também não. Ele vai usar esse negócio aqui, ó, no corolário do lema 2. Aí entra a questão das funções limitadas. Então, eu nem vou colocar isso aqui agora na lousa, tá? Porque a gente tem que ver da lema 1, lema 2 antes. Então, mas ele já coloca aqui, né? Dado uma função limitada f de x em R, lembremos que o supremo da f é o supremo de todos os valores da imagem da f. Esse f de x seria a imagem da função, que é o supremo de f de x para todo x pertencente ao domínio. O que é f de x? Esquece o sup. O que é f de x para todo x pertencente ao domínio? É também chamado de imagem da função, esse conjunto aqui. Então, quando se fala sup de f, é, na verdade, o supremo da imagem de f, que é o supremo desse conjunto aqui. E o inf de f é o inf da imagem de f, que é o inf desse conjunto aqui. Todos os conjuntos a seguir mencionados são não vazios, claro, para poder ter supremo e ínfimo. E essa questão de função limitada não vou escrever agora na lousa, vou escrever depois. Vou já direto aqui para o lema 1. Então vamos dar uma pensada nesse lema 1 e no lema 2, depois no corolário a gente volta aqui. Lema 1. Lema 1, deixa eu colocar aqui na lousa. Lema 1, voltando para o capítulo 10, né? Então, lema 1. Lema 1. Deixa eu colocar aqui para os alunos, rapidamente. O lema 1 diz o seguinte, tenho dois conjuntos de números reais, AB contido em R, ok? E, além disso, eu sei que se X pertence a A e Y pertence a B, com certeza X maior ou igual que Y. Isso é enunciado, é hipótese. Tá? E está afirmando que isso aqui acontece. Então, quer dizer, são dois conjuntos de números reais, tais que para todo xzinho pertencente a Azão e para todo yzinho pertencente a Bzão, tem-se, né, ele usou essa palavra, se tenha, x menor ou igual que y. X menor ou igual que y. Aí, então, aí vem a tese que a gente tem que provar. E você vai ver que essa tese é um C e somente C. Olha só. Então, não, desculpa, a tese não é um C e somente C, não. A tese é só provar que o supremo de A é menor ou igual que o ínfimo de B. Tá? Mas aí depois tem que provar um C e somente C aqui, ó. É menor ou igual. Então, a igualdade, supremo de A igual a ínfimo de B, C e somente C, pum, aí vem essa condição aqui. Para todo epsilon maior que zero, você consegue um x em A e um y em B, tal que y menos x menor que E. Mas esse seria um segundo momento da demonstração. A primeiro momento tem que provar isso aqui. Então, peraí. Então, vou até melhorar minha frase aqui. Então,
vírgula. Se AB contido em R, tal que para todo x em A, para todo y em B tem isso aqui, vírgula, então o supremo de A é menor ou igual que o ínfimo de B. Sup de A é menor ou igual que inf de B. Depois ele vai usar essas coisas lá nas integrais, por isso que ele já está fazendo antes, tá? E eu estou discutindo um pouco de vocês para a gente não ficar viajando nisso aqui, né? Agora, depois tem esse C e somente C aí que eu falei, né? Fechou aqui essa frase. A fim de ser supremo de A igual a inf de B, é necessário e suficiente, então vamos escrever assim, além disso, também temos que provar o seguinte, supremo de A igual a ínfimo de B, sup de A, que é um caso particular desse menor ou igual, sup de A igual a inf de B, C e somente C, para todo epsilon maior que zero, existe x% A e y% AB, tal que isso aqui acontece. Para todo epsilon maior que zero, existe x pertencente a A e existe y pertencente a B, tais que y menos x é menor que epsilon. Y menos x menor que epsilon. Fechou, tá certo? Fechou ali. Então, quer dizer, vai ter que provar esse C e somente C aqui também. Tá? Mas primeiro vamos provar que supremo de A menor ou igual que ínfimo de B. Então, demonstração aqui. Demonstração. Beleza. Então, vamos lá. Então, veja bem. Olha só, dá uma olhada nisso aqui. Vamos ver como é que ele desenvolve isso aqui. Nós temos, por hipótese, dois conjuntos de números reais que, beleza, todos os conjuntos mencionados a seguir são não vazios, então não corre-se o risco aqui nem de A e nem B ser vazio, então tem sempre um x pertencente a A e um y pertencente a B, ok? E tem isso aqui é uma coisa denunciada, né? Qualquer elemento que você pegar em A é menor ou igual que qualquer elemento que você pegar em B. Tá? Então, olha só o que ele começa afirmando. Todo y pertencente a B é cota superior de A. Eu acabei de discutir com vocês o que é cota superior e o que é supremo, que é a menor das cotas superiores. Né? Então, como qualquer todo y que você pega em B, ele está maior ou igual que todo x que você pega em A, é lícito, é justo a gente afirmar que qualquer y que eu pegar em B é uma cota superior de A. Tá? Então, eu concordo com essa frase. Por causa disso aqui, né? Por causa disso aqui, principalmente disso, ele vai afirmar essa frase aqui, ele vai dizer essa frase. Todo y pertencente a B é cota superior de azão. Ponto final. Isso aqui está perfeito para mim. Logo, o supremo, a gente acabou de ver na revisãozinha ali do cap 2, que o supremo é menor das cotas superiores. Então, como todo y é cota superior, o supremo é menor ou igual que y, para qualquer y que você pegar no B, tá certo? Depois vamos escrever primeiro isso, depois a gente vai para a segunda frase aqui que é interessante. Então, vou escrever assim, se y pertence a B, então, vou colocar assim, então, y, sem o C, então, y pertencente a B implica imediatamente que o supremo de A é menor ou igual que esse y, certo? Já que o supremo tem que ser a menor das cotas superiores, e todo y é cota superior. Agora, o fato do supremo de A estar menor do que y, para todo y que eu pegar em B, vai ter isso aqui, mostra que o supremo de A é uma cota inferior do B, porque ele está para baixo de todo mundo do B. Então, ele é uma cota inferior do B, que é essa próxima frase que ele escreveu aqui. Isso mostra que supremo de A é cota inferior de B.
logo, vírgula, supremo de A é cota inferior de B. Então, acabou, né? Portanto, supremo de A é menor ou igual que ínfimo de B. Porque, veja bem, o ínfimo, o que a gente viu que é o ínfimo ali na revisão? Ele é a maior das cotas inferiores. Então, se o supremo de A é uma cota inferior, o ínfimo não pode ser menor do que o supremo de A. Ele é igual ou maior, porque o ínfimo é a maior de todas as cotas superiores. Então, supremo de A é cota inferior. Ou ele já é o ínfimo, ou ele é menor ou igual que o ínfimo. Ele não pode ser maior que... Se ele for uma cota inferior maior que o ínfimo, então ele é o ínfimo. Tá certo? Então, o supremo de A é menor ou igual que o ínfimo de B. Isso é consequência direta do que a gente tinha escrito aqui em cima, né? O ínfimo é a maior das cotas inferiores. Supremo de A é cota inferior? Bom, assim, o supremo de A tem que ser menor ou igual que o ínfimo de B. E acabou. E você provou isso aqui. Era uma das coisas que a gente tinha que provar. Isso aqui, está demonstrado. Supremo de A menor ou igual que ínfimo de B. Tá ótimo. Tá ótimo. Ok? Agora, tem essa questão do C e somente C. Além disso, temos que mostrar que o supremo de A é igual ao ínfimo de B. C e somente C, isso aqui acontece. Então, eu percebi o seguinte, do jeito que ele escreveu aqui nessa demonstração, o cara já foi direto aqui, né? Tá, então, beleza, supremo de A menor ou igual que o ínfimo de B. Ponto. Se valer a desigualdade, quer dizer, o cara já nem tomou um cafezinho assim, né, entre um e outro, nem você lendo assim, você nem percebe que terminou uma demonstração e vai começar uma outra demonstração que tem a ver com C e somente C, que tem ida e volta. Então, chamando a atenção para vocês aqui que a partir desse C, ele já está trabalhando esse necessário e suficiente. Então, vamos pensar, o necessário e suficiente, supremo de A igual ao ínfimo de B implica nisso, seria a ida. E isso aqui implica supremo de A igual ao ínfimo de B, seria a volta. O que significa, num contexto desse de ida e volta aqui, o cara escrever se valer a desigualdade estrita? Se valer a desigualdade estrita, ele está negando a igualdade. Se vale a desigualdade estrita, supremo de A menor... Você já percebeu que o supremo de A só tem duas opções. Ou ele é menor, ou é igual que o ínfimo de B. Menor ou igual. Se você diz que ele é menor, se valer a desigualdade estrita, você está negando que ele é igual. Se ele é menor, ele não é igual. Então, eu entendo da seguinte forma. Você está fazendo a volta pela contrapositiva. Porque na volta, isso aqui é a tese. E se você nega a tese, e você vai ele chega depois da negativa da hipótese, olha lá. Na volta, a hipótese seria y menos x menor do que epsilon. Ele chega que y menos x é maior ou igual que epsilon. Negou a hipótese da volta. Entre essa palavra C e esse ponto final aqui, ele está fazendo a volta do C e somente C pela contrapositiva. Tá? Eu estou explicando isso para vocês porque o homem foi entendeu? Foi assim, direto, entendeu? Foi rapidão, sem falar nada. Mas ele está fazendo a volta do C e somente C pela contrapositiva. É isso que ele está fazendo. Tá? Então, por isso que eu fiz questão de escrever isso aqui assim, para você ver que é um C e somente C. Né? Quer dizer, então eu vou colocar assim, vamos demonstrar agora o C e somente C, só para você saber o que a gente está fazendo. E desse C e somente C, a gente vai começar pela volta. Então a gente começa pela, vou escrever assim, ó, fazendo a volta pela contrapositiva, só para entender o que está acontecendo. Né? Fazendo a, entre aspas, volta pela contrapositiva. Ou por contraposição, tá? Então, qual que é a ideia da contrapositiva aqui na volta? A volta é provar que se eu tenho essa hipótese aqui, à direita, implica nessa tese. O que seria a contrapositiva? Eu nego a tese e chego na negativa da hipótese. Mas o que é negar a minha tese aqui no caso? Você sabe que
só tem duas opções para supremo de A e ínfimo de B. Ou sup de A é menor, ou sup de A é igual. Então, se você negar esse igual, ele cai no menor, porque não tem outra opção. Tá? Então, é justamente por isso que ele escreveu. Se valer a desigualdade estrita, vamos começar diferente, né? Já que é contrapositiva, se sup de A a tese aqui seria o igual, né? Então, se sup de A é diferente de inf de B, pelo que a gente demonstrou antes, então, sup de A, posso afirmar que sup de A é estritamente menor que inf de B. Ponto final. Bom, beleza. Então, se um é menor que o outro, eu posso passar o sup de A para lá na desigualdade, vai ficar maior que zero, eu chamo esse valor maior que zero de epsilon. Entendeu? Então, daí, passando o sup para lá, né? Como é que acontece? Vai ficar o seguinte, inf de B menos sup de A é maior do que zero. É um número maior que zero. Inf de B menos sup de A. Chama esse número de epsilon. Seja epsilon igual a inf de B menos sup de A. Ponto final. Ok, mas e daí? Faz o que com esse E? Bom, y menos x vai ser maior ou igual que epsilon para qualquer x pertencente a A, y pertencente a B. Por quê? Porque, veja bem, x pertence a A, então x é menor ou igual que sup de A, que é supremo do conjunto, sup de A. Y pertence a B, certo? O y pertence a B, significa que o y é maior ou igual que o inf de B. Então, a gente pode escrever assim, para ficar um pouco menos diretão do que ele escreveu aqui, um pouco mais passo a passo. Então, vírgula, para todo xzinho pertencente a Azão e para todo yzinho pertencente a Bzão, temos dois pontos. Né? Como um x pertence a A e você tem o sup de A, né? Ou começando até pelo y, um y pertence a B e você tem o inf de B. Qual que é a relação entre um y que pertence a B e o inf de B? Esse y é maior. Então vai ficar assim, temos, vou até escrever em amarelo para chamar a atenção. O y é maior ou igual que o ínfimo do B, porque o y pertence a B, tá certo? Esse inf de B, você já provou antes que ele é maior ou igual que o supremo de A, maior ou igual que o supremo de A, isso vem da primeira parte da demonstração que a gente fez, maior ou igual que o supremo de A. E, claro, como x pertence a A, e você tem aqui o supremo de A, ele é maior ou igual que o x. Ponto final. Então, veja bem, você pode também, ou seja, né? Deixa eu ver, será que o pessoal está me mandando a mensagem? Será que caiu? Não, vocês estão aí, né? Tem um pessoal aqui me mandando mensagem, às vezes eu fico com medo. Não, tudo bem, é outra história. Não, tá aí. Vocês estão aí, né? Vocês estão me ouvindo, certo? Ih, todo mundo foi embora. Não, estamos aqui, não, tá jóia. Não, tá legal, valeu. Eu já vou continuar aqui. Ou seja, você pode escrever isso aqui tudo invertendo as desigualdades também. Ou equivalentemente, né? Equivalentemente, você poderia escrever assim também, ó, de lá para cá. X menor igual que supremo de A, que é menor igual que inf de B, que é menor igual que Y. Então, o que você conclui disso aqui? O que é o inf de B menos o supremo de A? É a distância entre os dois aqui, ó. Se essa distância é epsilon e o y está mais para a direita e o x está mais para a esquerda, então vai ser maior ou igual que epsilon, o y menos x, né? Ele está visualizando isso aqui, ó. Vou fazer um desenho para visualizar. As duas linhas que eu escrevi em amarelo, o que elas significam? Você tem o x aqui, o supremo de A aqui, sup de A aqui, você tem o inf de B aqui, e você tem o y para cá.
Então, se essa distância aqui é epsilon, inf de b menos sup de a está dando epsilon, esse y menos x vai dar maior do que epsilon. Ok? Conclusão. Conclusão. 2 pontos. Y menos... Só que na hora que você escreve isso aqui, y menos x maior ou igual, que é, porque aqui é tudo maior ou igual, né? Menor ou igual. Então, pode ser igual também. Maior ou igual que epsilon, você chegou exatamente na negativa disso aqui. Então, você negou isso aqui, negou a tese da volta e chegou na negativa da hipótese da volta. Então, você provou a volta pela contrapositiva, é isso que você fez. Agora você tem que provar a ida. Você tem que sair daqui e chegar aqui, porque é um C e somente C. Olha só o que ele faz. Reciprocamente, quer dizer, está indo para a ida. Só que a ida ele faz uma demonstração direta. Ele já parte da hipótese supremo de A igual inf de B e já chega na tese y menos x menor que epsilon. É uma demonstração direta. Tá? Então, esse reciprocamente aqui significa, bom, agora que eu já fiz a volta pela contrapositiva, eu vou fazer a ida. Então, vamos lá. Reciprocamente, só que agora eu já vou ter que ir para o lado de cá, que acabou aqui o espaço. Reciprocamente, o que você tem aqui? Quer dizer, vai fazer a ida por demonstração direta, né? Vou botar aqui entre parênteses para o aluno se lembrar. Ida, entre aspas, demonstração direta. Demonstração direta. Então ele diz aqui, reciprocamente, se supremo de A igual a inf de B, olha lá aquela ideia do epsilon que a gente acabou de discutir no capítulo 2, né? Que é equivalente ao S2', né? Reciprocamente, se supremo de A é igual a inf de B, ótimo. Então, bom, da própria natureza da definição de supremo, né, se eu tiro qualquer coisa, qualquer epsilon dele, não é mais cota superior. E o inf, se eu somo qualquer coisa nele, não é mais cota inferior. Então, sup... aqui, olha, não é bom. Esse negócio aqui, ele escreveu mal isso aqui, eu vou até escrever melhor, vou me arrogar aqui o direito de escrever melhor. Porque ele está falando aqui, esse negócio, mas ele só vai usar lá no final, entendeu? É melhor começar falando do sup e do inf. Reciprocamente, se epsilon é maior do que zero, então eu prefiro começar assim, depois eu falo a questão do... Se epsilon é maior do que zero, então, sup de A menos um epsilon sobre 2 não é cota superior. Que a menor das cotas superiores é o sup de A. Você tirou um pouco, não é cota superior. Não é cota superior. Ponto vírgula. O inf é a maior das cotas inferiores. Então, se você somar um epsilon sobre 2, não é mais cota inferior. Porque a maior das cotas inferiores é essa. Não é cota inferior. E o que isso significa? Essas duas coisas. Significa que vai ter um x em A que está para cima disso aqui. E vai ter um y em B que vai estar para baixo disso. Então, existem um x pertencente a A e y pertencente a B, tais que o x, como esse aqui não é cota superior, o x vai estar para cima dele, x maior do que sup de A menos epsilon sobre 2, e o y não é cota inferior, então o y vai estar para baixo. Y menor que inf de B mais epsilon sobre 2. Aí, como que fica se você juntar isso aqui tudo? Fica assim. Agora vai entrar o supremo de A igual a inf de B. Porque aí vai ficar o seguinte, olha lá. A menos epsilon sobre 2 é menor do que x, portanto, deixa eu baixar um pouco aqui. Portanto, escrevi em amarelo.
A menos epsilon sobre 2 menor do que x, ok? Que por sua vez é menor ou igual que o supremo de A, porque x pertence a A, então ele tem que ser menor ou igual que o supremo do conjunto. Por hipótese, agora, o supremo de A, porque agora nós estamos na ida, e a ida significa que o supremo de A, aí nossa hipótese é que o supremo de A é igual ao ínfimo de B. Só que se ele é o ínfimo de B, ele é menor ou igual que qualquer cara que esteja em B, que por sua vez é menor do que inf de B mais epsilon sobre 2. Então, qual que é a conclusão? Se a gente for fazer a reta, igual eu fiz ali no outro, para vocês verem, representar isso aqui numa reta, fica assim, ó. Você tem aqui o supremo de A, que é igual ao ínfimo de B, ele está bem aqui, bem nesse ponto aqui. Para cima dele, você tem o Y, e para baixo dele, você tem o X, tá aqui. E para cima do Y, você tem esse ínfimo de B mais epsilon. Vamos deixar embaixo aqui. Ínfimo de B mais epsilon sobre 2. Né? Mais epsilon sobre 2. E para baixo do x, você tem aqui, ó, sup. Aqui faltou escrever sup, calma aí. Faltou escrever a palavra sup aqui. Sup. Aqui para baixo do x, você tem o sup de A. Vou botar em cima, que nem o sup de A aqui. Sup de A menos epsilon sobre 2. Qual que é a distância entre um sup de A menos epsilon sobre 2 e um... Lembra que o sup de A é igual ao ínfimo de B. Então, no fundo, você poderia escrever essa reta aqui assim, ó. Dá para você escrever. Já que eles são iguais, chama eles de D, se você quiser. Chama eles de D. Já que eles são iguais, né, então vai ficar assim. Aqui é um... Aqui está o D, que é os dois que são iguais. Aqui está D mais epsilon sobre 2. D mais... Deixa eu melhorar isso aqui. Aqui está o D. Aqui está o Y. Aqui está o D mais epsilon sobre 2. Aqui está o D menos epsilon sobre 2. E onde é que está o X e Y? X e Y estão aqui. X está aqui, Y está aqui. Estou só tentando representar graficamente essa linha de desigualdades. Aí você percebe o quê? Você percebe que a distância do D menos epsilon sobre 2 até o D mais epsilon sobre 2 é um menos o outro. Quanto que é D mais epsilon sobre 2? Menos, abre parênteses, D menos epsilon sobre 2. D corta com D, menos com menos é mais, a distância é epsilon. Então, a distância, se eu fizer y menos x, tem que dar menor que epsilon. Isso implica que y menos x tem que dar menor que epsilon. E aí fechou. A demonstração da ida. Fez uma demonstração direta. Tá? Então, vou terminar escrevendo aqui em amarelo, para ficar igual aquilo lá, né? O que implica, então... Só que o desenho foi só para ajudar, né? Então, portanto, isso implica que y menos x é menor que epsilon, como queríamos demonstrar. Ok? Bom, e aí fechou o lema 1. Beleza. Fechamos aqui o lema 1. Pessoal, tá aí, tá jóia, maravilha. Lema 1 está demonstrado. Então, já sabemos essa brincadeira aqui. Sempre que tiver dois conjuntos de números reais, onde todos os elementos de um conjunto são menores ou iguais ao elemento do outro, o supremo de um é menor ou igual que o ínfimo do outro. Ok? E só vai ser menor ou igual. E só vai ser igual se e somente se você tiver, para todo epsilon maior que zero, olha só que interessante, o supremo do conjunto, que tem os elementos menores, só vai ser igual ao ínfimo do conjunto que tem os elementos maiores. Olha só, se e somente se, para todo epsilon maior que zero, dado, vai existir um x no conjunto dos menores, certo? E um y no conjunto dos maiores, tais que a distância entre eles fica menor que epsilon. Quer dizer, no fundo ele está dizendo assim, supremo de um vai ser igual ao ínfimo de outro, se e somente se tiver elementos em cada um deles
tão próximos quanto você queira. Eu pego um y no b e um x no a, que a distância entre eles fica menor que epsilon para todo epsilon maior que zero. Tá? Porque para você satisfazer essa hipótese não precisa ter isso aqui, né? Imagina, por exemplo, o conjunto, dá um exemplo aqui, né? Imagina, por exemplo, o conjunto, apenas um exemplo de rascunho aqui, eu já vou apagar. Imagina que você pega aqui o conjunto menos 3 até menos 2, o intervalo, seria o A. E imagina que o B seja 0, 1. Você satisfez isso aqui, ó. Para todo x pertencente a A e todo y pertencente a B, você tem x menor ou igual que y. Tá? Aqui, ó. Tá satisfeito. Só que você não tem essa parte aqui, de para todo epsilon maior que zero, a distância entre o y menos x fica menor que epsilon. Não. Por quê? Pega epsilon igual a 1. Epsilon igual a 1. Não existe um xzinho pertencente a azão. E não existe também um y pertencente a b, tais que, a hora que eu faço y menos x, dá menor do que 1. Por quê? Porque o menor que eu posso pegar aqui é tendendo a 0. E o maior que eu posso pegar aqui é tendendo a menos 2. A distância vai tender a 2. Nunca vai ficar menor do que 1. Entendeu? Então, nesse caso aqui, falhou esse C e somente C. Eu não vou poder afirmar que supremo de A é ínfimo de B. E está certo. O supremo de A, que no caso é menos 2. Sup de A igual a menos 2. E quem que é o ínfimo de B? O ínfimo de B é igual a 0. E eles são diferentes. Realmente, não são iguais. Tá? Então, estou só ilustrando aqui um pouco para vocês o lema 1. Muito interessante. O lema 2 é mais interessante ainda e o corolário mais ainda. Por isso que eu queria aproveitar essa aula aqui e discutir para vocês. E aí, na aula que vem, a gente já entra nas integrais. Então, olha só. Lema 2. Vamos discutir aqui. Claro que eu não vou fazer todas as opções, porque são várias opções aqui, mas eu vou fazer pelo menos uma parte e vou deixar uma outra parte como lição para vocês de casa. Depois eu cobro na prova para ver quem ligou porque eu falei. Então, olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Não, deixa isso aqui, tudo bem. Foi um exemplinho legal, deixa aí. Deixa eu passar um traço aqui para a gente ir para o lema 2. Lema 2. Ele diz o seguinte, olha só, vamos escrever aqui. A, B contido em R, conjuntos limitados e C um número real. Aí, veja, a primeira coisa que a gente tem que entender é essas definições aqui desses, o que é um conjunto mais o outro, A mais B, C vezes A. Né? Então vamos lá, primeiro vamos escrever o seguinte, tenho dois conjuntos de números reais, A, B contido em R, limitados. É aquilo que eu falei, quando fala só limitado, então significa que é limitado inferiormente e limitado superiormente. As duas coisas, né? Então, limitados. Limitados. Além disso, suponha um número limitados e um Czinho pertencente a R, uma constante, um número real. Ok? AB contido em R limitados e Czinho pertencente a R. Aí, vamos definir os seguintes conjuntos, né? Antes de falar qualquer coisa. A mais B igual. O que é o A mais B? Conjunto A mais B, ele é o conjunto de todos os valores x mais y, onde x pertence a y pertence a B. Então, o que é esse conjunto A mais B? Eu pego alguém do A e somo com alguém do B. Jogo nesse conjunto. Pego outro cara do A, somo com outro cara do B. Jogo nesse conjunto. E vou fazendo todas as combinações possíveis de um cara de A mais outro cara do B. E vou jogando tudo aqui. Tá? Bom, x mais y tal que x pertence a A, x pertence a A e y pertence a B. Ok? E outra coisa, o que é C vezes A? Aí pega essa constante real aqui que ele falou no enunciado, Czinho, ok? E vai multiplicando, fazendo C vezes todo mundo do A. C vezes x para todo x pertencente a A. Então, isso gera o conjunto C vezes A. Então, C vezes A é igual. C vezes A igual. Cx, C vezes x,
para todo x pertencente a A. Ok? Então, lema 2, se esses conjuntos AB já são limitados, então, vou escrever aqui, então, esses dois conjuntos aqui também são limitados, em primeiro lugar. Só que não é só isso. Além disso, olha o que ele diz aqui, além disso, o supremo de A mais B é igual ao sup de A mais sup de B. O inf de A mais B é igual ao inf de A mais inf de B. Tá? Eu vou fazer o sup, aí deixa o inf para vocês fazerem como... Né? Além disso, supremo desse conjunto aqui, A mais B, igual supremo de A mais supremo de B. Ok? Vírgula. Aí o inf eu deixo para vocês. Tá? Não vou nem escrever aqui. Você faz depois em casa a prova de que o inf de A mais B é igual ao inf de A mais inf de B. Aí eu vou fazer esse aqui. Se o C for maior ou igual que zero, sup de C vezes A desse conjunto é igual a C vezes sup de A. Vírgula. C maior igual que zero implica sup de C vezes A igual a C vezes sup de A. Sup de A. Olha lá. Vírgula. Inf de C vezes A igual a C vezes inf de A. Aí deixo para vocês essa parte aqui. E se o C for menor que zero, aí mistura sup com inf e inf com sup. Vou fazer o primeiro e vou deixar o segundo para vocês. Tá? Então vou fazer metade. A outra metade fica para vocês. C menor que zero, C. Claro que malandramente eu já peguei a metade que está feita ali para eu fazer, né? Mas esse último não está feito. Eu vou fazer, mesmo ele não estando feito. C menor do que zero, sup de C vezes A igual sup de C vezes A igual a C vezes inf de A. Tá aqui, C vezes inf de A. Então a gente tem que demonstrar isso aqui, certo? Vamos lá aqui, demonstração. Bom, vamos ver como é que ele começa aqui. Ó. Ele começa aqui dizendo o seguinte, olha lá. Pondo. Olha essa palavra. Então, claro que para não ficar escrevendo sup de A, sup de B o tempo todo, realmente facilita a gente chamar de Azinho e Bzinho. Então, primeira coisa que ele faz, né? Chama o sup de Azão de Azinho, chama o sup de B de Bzinho. Então, já vamos começar fazendo isso aqui também. Sup de Azão é igual a Azinho. E sup de Bzão igual a Bzinho. Supremo de Bzão igual a Bzinho, para facilitar. Aí, obviamente, né? Se você pegar um x pertencente a A, que ele está olhando aqui para esse A mais B, né? E está olhando para essa primeira igualdade aqui, sup de A mais B igual a sup de A mais sup de B. Então vai começar por aqui. Bom, daí, x, se o Azinho é sup de A, eu posso afirmar que x pertence a A, implica que x é menor ou igual que Azinho, que é o supremo. Y pertence a B, implica que y menor ou igual que Bzinho. E se eu somar membro a membro, né? Deixa eu primeiro escrever aqui, x pertence a A, implica x menor ou igual que Azinho. Aí é direto, a definição de supremo. E y pertencente a B, implica y menor ou igual que Bzinho. Menor ou igual que Bzinho. Aí se você somar membro a membro, x menor ou igual que A, imagina escrito aqui embaixo, y menor ou igual que B. Aí eu somo membro a membro. Né? Somando as desigualdades, né? Somando as desigualdades, o que você obtém? Você obtém que x mais
y é menor ou igual que A mais B. E o que é A mais B? É sup de A mais sup de B. Ok? Mas, enfim, o fato de x mais y, que é um elemento genérico aqui do conjunto A mais B, ser menor ou igual que o A mais B, já caracteriza ao A mais B o fato de ser uma cota superior. Porque está todo mundo no conjunto A mais B, o x mais y genérico, qualquer que eu peguei lá, está menor ou igual que A mais B. Então, esse A mais B é uma cota superior do conjunto A mais B. Só que para você provar que ele é o sup, você tem que provar que ele é a menor das cotas superiores. Né? Então, isso aqui é sup de A mais sup de B. Então, ou seja, acabamos de comprovar com isso aqui, que sup de A mais sup de B é cota superior, não a menor, por enquanto, mas é uma cota superior do conjunto, da onde que você pegou o x mais y? A que conjunto ele pertence? Ele pertence a esse A mais B. Então, ele é uma cota superior do conjunto A mais B. Só que você quer provar ele é a menor das cotas superiores. Por quê? Porque você quer provar que esse sup de A mais sup de B é o supremo do conjunto. Então, você tem que provar que ele é a menor das cotas superiores. Aqui só provou que ele é uma cota superior. Então, aqui ele vai desenvolver a outra parte da demonstração. Ele vai dizer o seguinte, olha, além disso, dado epsilon maior que zero, aí vem a história de que o Azinho é supremo de A, o Bzinho é supremo de B. Então, se eu tirar um pouco do Azinho, tirar um pouco do Bzinho, eles deixam de ser supremo. E aparecem elementos que estão para cima deles. Vai aparecer um x que está para cima do A menos epsilon sobre 2, vai aparecer um y que está para cima do B menos epsilon sobre 2. Então, dado epsilon maior que zero, existe um xzinho pertencente a A, e também existe o yzinho pertencente a B, tais que se eu tiro alguma coisa do Azinho, né, A menos epsilon sobre 2, o xzinho já fica para cima, porque aí o Azinho deixou de ser o supremo, porque eu tirei alguma coisa dele. E Bzinho menos epsilon sobre 2, já tem aqui o y ficando para cima. Logo, novamente somando membro a membro as desigualdades, né, vai ficar assim, A menos epsilon sobre 2 mais B menos epsilon sobre 2, menor do que x mais y, vírgula, ou seja, quanto que é menos epsilon sobre 2 menos epsilon sobre 2? É epsilon. Então ficou assim, A mais B menos alguma coisa já ficou menor que um certo x mais y, que pertence ao Azão mais B. Então, o que isso significa aqui? Primeiro, você tinha visto que o A mais B é uma cota superior do conjunto A mais B. Agora você percebe que se eu pegar o A mais B e tirar alguma coisa epsilon maior que zero dele, ele já não fica mais cota superior, porque já tem um x mais y pertencente a A mais B que ficou para cima. Conclusão. Ele é a menor das cotas superiores, ele é o sup. É a única coisa que dá para concluir aqui. Conclusão. Esse A mais B, que nada mais é do que sup de Azão mais sup de Bzão, ele é igual, ele é a menor das cotas superiores de A mais B, ou seja, ele é o supremo de A mais B. Achei legal essa demonstração. Tá aqui, ó. Fechou. Fechou essa primeira aqui. Fechou essa primeira aqui, tá feita. Essa primeira aqui tá feita. Agora, como que a gente poderia desenrolar essa aqui? Se C maior ou igual que zero, então o supremo de C vezes A é igual a C
vezes supremo de A. É que a gente faz uma brincadeira dessa. Vamos dar uma olhada no livro. Deixa eu passar para cá. Aqui acabou o espaço, né? Isso, agora vem para cá. Pronto. Agora ele vai dizer o seguinte. Olha lá. Primeiro, ele já começa aqui dizendo o seguinte, olha, a igualdade, essa agora que a gente quer demonstrar, que eu acabei de mostrar na lousa, é óbvia se C igual a zero. Porque ele vai pegar o caso maior ou igual que zero e separou em dois, né? Igual que zero primeiro, que é óbvio, e maior que zero depois. Ok? Vamos discutir um pouco esse C igual a zero aqui. Se C é igual que zero, se C é igual a zero, então, o que é C vezes A? Veja, C vezes A, ele tinha dito aqui que é o conjunto de todos os Cx, para todo x pertencente a A. Se o C for zero, zero vezes x vai dar sempre zero, para todo x pertencente a A. Então, o conjunto CA, se C for zero, é um conjunto que tem só um número zero lá dentro, é um conjunto unitário, que tem apenas o elemento zero. Se C é igual a zero, então C vezes A é esse conjunto aqui, ó. É um conjunto que tem apenas o zero. Não é um conjunto vazio, tá? Ele é diferente de vazio, mas ele tem apenas um único elemento, e esse elemento é o zero. Então, obviamente, quem que é o supremo dele? Daí é o único elemento que tem nele, que é o zero. Daí o supremo de C vezes A é igual ao zero. Então, veja, se C é igual a zero, o supremo de C vezes A é igual a zero. Mas, vírgula, porém, C vezes supremo de A, o C é zero, hein? C vezes supremo de A vai ficar igual a zero vezes supremo de A, que é igual a zero. Então, supremo de CA e C supremo de A, os dois deram zero. Então, são iguais. Portanto, no caso particular de C igual a zero, temos, já provou a igualdade. Supremo de C vezes A, supremo de C vezes A, igual a C vezes supremo de A. Provou, para o caso C igual a zero. Agora falta o maior que zero e o menor que zero. Né? Então, vamos lá. Se C esse aqui que eu fiz, que eu acabei de fazer aqui em cima, essas três linhas, é isso aqui que ele disse, a igualdade é óbvia se C é igual a zero. Esse óbvio aqui que ele está falando é essa explicaçãozinha aqui que eu fiz, que realmente é bem simples. Tá? Mas eu fiz aqui para não dizer que eu pulei. Se C é maior que zero, agora vamos lá. Será que realmente agora com C maior que zero, o supremo de C vezes A vai ser igual a C vezes sup de A? Será que vai ser tão óbvio assim? Vamos ver. Se C é maior que zero, e mantendo a ideia de que o Azinho é o supremo do A, né? C é maior que zero, vírgula. E a gente sabe que o Azinho é igual supremo de A, vírgula. Então, a gente pode afirmar o seguinte. O que ele diz aqui? Dado qualquer x pertencente a A, vai valer isso. Porque A é o supremo do Azão. Azinho é o supremo do Azão. Então, vírgula, dado um xzinho pertencente a Azão, temos que o xzinho tem que ser menor ou igual que o Azinho. O que implica, como C é maior que zero, quando você tem um número positivo, você multiplica a desigualdade, mantém a desigualdade. O que implica que se eu multiplicar dos dois lados, vai ficar Cx menor ou igual que CA. Ponto final. É o que ele, até agora concordei com tudo. Beleza. Cx menor ou igual que CA. Mas veja, a partir do momento que esse CA, porque C é constante e A é constante, CA é um número, é maior ou igual que Cx para qualquer x,
então esse CA é uma cota superior do conjunto CAzão. Mas será que é a menor das cotas superiores? Será que esse CA é o supremo do conjunto CAzão? Mas já dá para perceber que ele é uma cota superior. Logo, CA é cota superior de CAzão. CAzão, maravilha. Agora, como que eu mostro que ele é a menor das cotas superiores, que é justamente o supremo? Ele vai fazer o seguinte, em vez de usar a letra epsilon, em vez de usar aquela tática do epsilon, ele usou a seguinte tática aqui. Pega um número, ele usou o S2', não aquela variação do S2' que tem o epsilon, o S2' puro, né? Seja um D, pega um valor que seja, eu quero provar que essa é a menor das cotas superiores. Pega um valor menor que ela e mostra que não é cota superior. Então, agora seja um D menor do que C sobre A. Agora seja D, seja um Dzinho menor, estritamente menor do que CA. Então, como C é positivo, eu posso dividir dos dois lados por C, que não multiplicar por 1 sobre C dos dois lados, que não muda a desigualdade. Então, consequência do fato de que C é positivo. Então, D sobre C é menor do que A. Perfeito. Mas o A é o supremo do Azão. Então, se esse D sobre C é menor do que o supremo, vamos só lembrar isso aqui, né? Que é igual a supremo de Azão. Isso implica que se você está pegando uma coisa menor que o supremo, tem alguém do conjunto para cima dessa coisa. Existe algum xzinho pertencente ao Azão, tá o quê? Esse xzinho, D sobre C é menor que esse xzinho. Como C é maior que zero, eu posso multiplicar por C dos dois lados, D é menor do que CX. Então, olha só que interessante. A hora que eu peguei um D que é menor do que o C sobre A, apareceu um CX que está para cima do D. Então, o CA é a menor cota superior possível. Porque para qualquer valor menor que ele que eu pegar, já tem CX que está para cima dele. D menor que CX. Isso mostra que CA é a menor das cotas, é a menor cota superior de CA. Claro, porque qualquer coisa menor que CA já apareceu, já não é mais cota superior. Portanto, CA é a menor cota superior, é a menor cota superior de CAzão. Então, como que a gente pode escrever isso? Isto é, CA é igual ao sup, menor das cotas superiores é sup de CAzão. Ou ainda, você pode escrever isso aqui, porque o Azinho não é sup de Azão, então ficou assim, C vezes sup de Azão igual a sup de C vezes Azão. Interessante isso aqui. Fechou a segunda linha. Cadê ela? Vamos lá. Segunda aqui. C sup de Azão igual sup de C Azão quando C é maior ou igual que zero. E provamos primeiro para igual, depois para maior. Agora, a gente precisa fazer essa aqui. Ó. Quando C é menor que zero, sup de CA é igual a C inf de A. Falta essa aqui. Essa aqui não está feita no livro. Porque quando termina aqui, ele diz: os casos restantes enunciados no lema são provados de modo análogo.
Aí, quer dizer, eu fiz esse, deixei para vocês esse. Acabei de fazer esse, deixo para vocês esse. Agora eu queria fazer esse aqui para poder deixar para vocês esse. Vamos tentar fazer esse. Sup de CA igual a C inf de A, quando C é menor que zero. Então, vamos lá. Então, ó, C igual a zero, C maior que zero, C menor que zero. Vou até passar um traço aqui. Se C é menor do que zero, aí bom, vamos tentar estudar a prova que a gente acabou de fazer, que é capaz de sair essa prova aqui, né? Eu tenho que provar agora que C sup de A, tenho que provar agora que sup de CA é C inf de A. Vamos ver se a gente consegue isso. Como é que ele fez isso aqui para maior? Ele fez o seguinte, dado um x pertencente a A, x é menor ou igual que o sup, o que implica isso aqui, certo? Não, agora não, porque o C é menor do que zero. Então vamos lá. Então vamos lá. Bom, aí que tá, tem essa, eu não sei qual que vai sair. Você tem essa aqui, ó, sup de CA igual a C inf de A, e inf de CA igual a C sup de A. Tem que sair uma delas. Sair uma delas, aí vocês fazem a outra. Tá certo? Bom, só que deixa eu pensar aqui, a gente terminou com... É difícil saber antes qual que vai sair, né? Deixa eu fazer a linha de raciocínio aqui, vamos ver o que vai dar. Então, vou começar daquela mesma forma. Se o C, agora, se C é menor que zero, e o A continua sendo sup de A, então vamos escrever isso aí também, né? Se C é menor que zero e Azinho igual a sup de A, continua valendo isso aqui, né? Aí, como que a gente desenrola isso aqui? Aí, primeira linha que tinha escrito lá era, então, dado x presente a A, como é o supremo, então, começar do mesmo jeito. Então, dado um xzinho pertencente à azão, podemos afirmar que esse x, com toda certeza, está menor ou igual que azinho, porque azinho é o supremo de A e x pertence a azão. Como C agora é menor que zero, C é negativo, se eu multiplicar dos dois lados por C, vai inverter a desigualdade. Aí eu vou ficar com CX maior ou igual que CA. Logo, qual é a conclusão que eu chego? O CA é uma cota inferior. Olha só, CA é cota inferior, porque ele está menor que todo mundo. Inferior de C vezes azão. C vezes azão. Só que eu quero... Que susto. Só que eu quero provar que esse CAzinho, que é o C sup de A, eu estou achando que vai sair a segunda aqui. C sup de A, exatamente, vai sair a segunda aqui. Tá? Eu quero provar que esse C sup de A, CAzinho, é o inf. Inf de quem? Do CA. Então não basta mostrar que é cota inferior, tem que mostrar que é a menor. Peraí, para mostrar que é o inf, tem que mostrar que é a maior das cotas superiores. Então, se eu quero mostrar que é a maior das cotas superiores, eu vou escrever o seguinte: maior das cotas inferiores, eu vou escrever o seguinte: agora seja um D maior que CA, em vez de escrever menor. Estou mostrando para vocês como é que adapta a demonstração. Agora, seja um Dzinho maior que CA. Eu quero mostrar que ele é a maior das cotas inferiores. Então, suponha que tem um D maior que ele. Será que vai ser cota inferior também? Como C é menor do que zero, né? Como C é menor do que zero, se eu dividir dos dois lados por C, vai inverter a desigualdade. Então, vai ficar D dividido por C menor do que A. Ok? Menor do que A. E A é o sup do azão. Então, se você está pegando algum elemento que é menor do que o supremo, tem alguém do conjunto
que está para cima dele. Então, existe x pertencente a azão, tá o quê? Tá o quê? D sobre C é menor do que... isso, é menor do que o x. O x está para cima. O que implica, de novo, se eu multiplicar por C dos dois lados, C é menor do que zero, vai mudar a desigualdade. Então vai ficar D maior do que CX. Opa! Tem um CX, ou seja, CX é menor do que D. E, portanto, D não pode ser cota inferior, porque tem do CA, porque tem um CX menor do que ele. E D não é cota inferior. Logo, qual é a conclusão que você chega? Inferior. Inferior. Portanto, esse CA é a menor das cotas inferiores, porque qualquer coisa maior, ele é a maior, perdão, menor não, maior das cotas inferiores, porque eu peguei um D maior do que ele, e o D não é cota inferior. Então, o CA é a maior das cotas inferiores. Portanto, CA é a maior das cotas inferiores, ou seja, ele é o inferiores. Isto é, CA igual a inf de C razão, ok? Mas isso equivale, o que equivale a dizer, como o Azinho é sup, né? C, eu vou escrever de lá para cá, inf de C vezes A igual a C vezes sup de A. C vezes sup de Azão. Fechou. Quer dizer, eu não fiz a do enunciado. A do enunciado aqui que estava na lousa ficou para casa. Mas eu fiz a outra, que está do lado dele aqui, equivalente. Fiz essa aqui, fiz essa última. Inf de CA igual a C sup de A. Tá? E essa aqui fica para casa. Essa aqui fica para casa. Essa última aqui. Mas você pode, pelo menos eu fiz uma ali para ajudar, né? Bom, só para a gente aproveitar aqui o nosso tempo final que a gente tem da aula, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte aqui, ó. Olha só. Aqui tem um corolário desse lema. Deixa eu colocar aqui. Corolário. Exatamente, eu estou me referindo a esse corolário aqui, ó. Que eu queria discutir aqui com vocês antes de terminar a aula, tá? Só que para esse corolário, antes de colocar ele, agora sim eu vou voltar ali na primeira página e vou pegar isso aqui, porque agora sim nós vamos utilizar isso, tá? Então, antes aqui do corolário, vou até apagar isso aqui, antes eu vou colocar o seguinte, né? Vou colocar assim, observação inicial antes do corolário. É a seguinte, olha só o que ele diz aqui. Quando você tem uma f de x em R limitada, f, dois pontos, de x em R limitada, uma função limitada, né? Limitada. O que isso significa? Significa que módulo da f de x é menor ou igual que um certo k. Existe k, deixa eu colocar assim. Ou seja, f de x em R limitada. Ou seja, o que isso significa? Existe um k pertencente a reais, tá? Tá o quê? Vírgula, k maior que zero, né? K maior que zero, tá o quê? Módulo da f de x, só para você saber, lembrar o que significa uma função limitada, é menor ou igual que k para todo x pertencente a x. Quer dizer, a f de x sempre fica entre menos k e k.
né? Isto é, menos k menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que k para todo x pertencente ao domínio. X. Em termos gráficos, o que isso significa, professor? Significa o seguinte, em termos gráficos, isso aqui significa, se você tiver aqui, ó, função x, eixo x, eixo y, e você tiver aqui o gráfico da f de x, olha lá, esse gráfico está todo entre peraí. Esse gráfico, não, que porcaria, né? Deveria ter feito aqui um eixo melhor. O gráfico está todo entre menos k e k. Então, digamos que o k está aqui. E você tem aqui um menos k aqui para baixo. Tá? Então, você está nessa situação aqui. K menos k. Quer dizer, a função limitada, ela significa que o gráfico dela está dentro de uma faixa. Tá? E essa ideia depois vai voltar no capítulo 12, quando a gente estiver falando de convergência de sequências de funções, sequência e série de funções. Vai ter essa ideia de o gráfico estar dentro de uma faixa ou não. Vai ser muito importante. Tá? Bom, e inclusive pode ser uma faixa assim acompanhando a função, lá no caso do capítulo 12, né? É uma faixa que é uma imitação do gráfico da função, como se fosse paralela ao gráfico. Aqui no caso não é uma faixa horizontal. Tá? Mas dizer que a função está limitada significa a mesma coisa, significa dizer que o módulo de fx é menor ou igual que k, que significa que menos k menor ou igual que f de x menor ou igual que k. Significa que o gráfico dela está dentro dessa faixa. Tá? Aí o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, dada uma função limitada, supremo dela é supremo da imagem dela, que é supremo desse conjunto. E ínfimo da função é o ínfimo da imagem dela, que é o ínfimo desse conjunto. Então, só lembrar essas duas definições. Tá? Supremo da função é a mesma coisa que escrever supremo de f de x, que é a mesma coisa que supremo da imagem. Supremo do conjunto de todos os f de x para todo xzinho pertencente a x. É o que está escrito aqui. Ok? A mesma coisa para o inf. O que é o inf da função? É a mesma coisa que o inf da imagem da função, que é a mesma coisa que ínfimo do conjunto de todos os f de xzinho, para todo xzinho pertencente a x. Ok? Bom, eu quero terminar aqui rapidamente, eu abrir aqui uma outra lousa, para fazer com vocês só uma discussão rápida ali desse corolário. Aqui. Então, vamos lá. Justamente. Aí aqui volta aqui para o corolário. Rapidinho, só para terminar aqui. Esse corolário é o seguinte. Olha lá. Ó. Corolário. Eu achei interessante isso aqui. Ele diz o seguinte. Corolário do lema. Se eu tenho duas funções limitadas, eu posso considerar a soma delas e posso considerar uma delas multiplicada por c. Certo? Também vão ser funções limitadas. Então, se eu tenho fg, dois pontos de x em r, funções limitadas, que eu já expliquei o que é, limitadas,
e eu tenho um Czinho pertencente aos reais, então, primeira coisa, a função soma das duas é limitada. F mais G, dois pontos, de X em R é limitada. E a função também C vezes F de X em R também é limitada. E valem todas essas relações aqui. Tá? C vezes F, dois pontos, de X em R é limitada. E além disso, você tem o seguinte. Supremo, só que agora não é igual, hein? Aqui no conjunto era igual, né? Supremo de A mais B igual ao supremo de A mais supremo de B. Supremo de F mais G menor ou igual que supremo de F mais supremo de G. Tá? Aí vou fazer esse, deixo o inf para vocês. Supremo de F mais G, sup de F mais G, igual, menor ou igual que supremo de F mais supremo de G. Aí deixo o inf para vocês. Supremo de CF igual a C supremo de F, caso C maior ou igual que zero. C maior ou igual que zero, supremo de CF igual a C. Isso aqui ficou igualzinho o lema. C supremo de F. E quando C é menor que zero, inverte. Teve aquele que eu acabei de fazer com vocês, tem esse outro aqui. C menor do que zero, supremo de CF igual a C inf de F. Olha que interessante. Bom, o que a gente pode falar da demonstração disso aqui? Vamos ver o que ele comenta aqui. Ele comenta o seguinte, para facilitar a notação, né, sejam A igual a F de x, B igual a G de x, quer dizer, o A é a imagem do F de x, o A é a imagem da F, o B é a imagem da G, e chamou de Czão a imagem da soma. Olha só que interessante. A, imagem da F, F de x. B, imagem da G, G de x. C, igual à imagem da soma, F mais G de x. Que são todos os F de x mais G de x, x pertencente a x. Tá? Escrever aqui embaixo. C é igual F mais G de x. O que é isso aqui? Foi legal ele ter explicado o que é, pelo seguinte. Isso aqui, o que é a imagem da função f mais g? O que é a função f mais g? A função f mais g é f mais g de um x é igual, por definição, f de x mais g de x. Então, a imagem dela, se eu jogar todos os x aqui possíveis pertencentes a x, eu vou ter todos os f mais g. Então, aqui é todos os f de x mais g de x, todos os possíveis, com x pertencente a x. Tá lá. É isso aqui. E olha só o que ele observa. Ele observa o seguinte, eu queria comentar com vocês essa observação inicial aqui dele, que é a seguinte, ó. Evidentemente, o C está contido em A mais B. Certo? Evidentemente, o C está contido em A mais B. Quer dizer, essa imagem do F mais G de x, ela está contida na imagem de uma mais a imagem da outra. Mas não vale o A mais B contido em C.
Então, eu estou vendo que já está dando aqui quase 9h10, né? E vocês devem ter uma aula agora na sequência. Eu vou interromper aqui, a gente continua discutindo essa demonstração na próxima aula, porque eu vou querer comentar aqui várias coisas e eu estou vendo que vai estourar o tempo da aula e não vai ficar legal. Então, eu vou pedir desculpa para vocês e vou interromper aqui. Acho que é melhor fazer assim, a gente continua na próxima aula, tá legal?